sou Novaes e esse é o programa Novaes Conversando com você. Saudações fraternais. Hoje nós vamos tratar do tema avareza. Esse é um tema que a humanidade precisa conhecer mais de perto, porque é algo que acontece há muito tempo na humanidade, desde que o homem é homem e começou, a produzir riquezas. Então ele se tornou avaro. Então hoje o assunto, como eu já me referi, vai falar para você dessa característica. Infelizmente não é uma característica boa. Você me pergunta assim, não, mas por que você só fala de coisas assim estranhas que não valorizam a humanidade? Mas é aquela história que todos nós deveríamos sempre saber. Nós somos diamantes brutos, né? E nós estamos aqui no planeta justamente para sermos lapidados. Aquela faceta que já ganhou seu brilho, foi lapidada, já está trabalhando bem, né? Já virou uma situação corriqueira. Não, você percebeu que o que é corriqueiro ninguém fala mais assim? Né? Se você é uma pessoa boa, ninguém fala, porque todo mundo quer que alguém seja uma pessoa boa. Mas quando alguém usa uma faceta negativa, que é a impureza no diamante, isso incomoda. Já percebeu? Já perceberam? E as pessoas querem que aquela pessoa melhore, mas também temos que fazer um olhar introspectivo, né? Olhar para dentro de nós mesmos, no espelho de nossa alma, e ver a aresta que precisa ser aparada. Por isso que eu falo aqui dessas arestas que eu tenho, você tem, todos têm, porque são coisas que precisam ser trabalhadas e melhoradas. O mundo não precisa de avareza, não é isso? Por isso que a gente discute aqui esse tema e joga para vocês uma espécie, de observação, porque eu posso ter essas falhas, você pode ter, seu irmão, sua mãe, sua namorada, seu esposo, sua esposa, seu amigo. E se você puder ajudar, sem agredi-lo, saber como abordar isso e tratando, porque ninguém tem coragem de chegar para a pessoa e dizer, olha, com jeitinho, você precisa trabalhar isso, você precisa melhorar, você precisa compreender que desse jeito vai ser mais difícil você alcançar uma evolução, porque vai trazer muito sofrimento para você e vai causar muito sofrimento em outras pessoas. E tudo aquilo que você causa em outras pessoas, você está causando em você mesmo, porque você vai ter, de alguma forma, que ressarcir essas pessoas desse sofrimento. Então, nós vamos conversando com você, dá, como eu sempre falo aqui, um gatilho para que você acione ele. E você vai falar, olha, captei a vossa mensagem. Você está falando isso do meu bem, para que eu desperte e, na medida do possível, eu vou tentando me melhorar, Trabalhar consigo para entender a si mesmo, para depois você entender o mundo. Como é que você quer entender o mundo se você não se entende, Então, a nossa grande batalha não é com o mundo, é conosco. Nós somos uma fera difícil de ser domada. E olha que você, dono do seu corpo, eu, dono do meu corpo, nós pensamos que nos conhecemos, mas a cada dia que levanta, se depara, com novidades e comportamentos que nós nem sonhávamos que tínhamos. E assim vai. Primeira pergunta é, o que é avareza? Avareza é um substantivo feminino que significa apego demasiado e sórdido ao dinheiro. É o desejo ardente de acumular riqueza. Avareza é a falta de generosidade e a mesquinhez, a sovinice, a insignificância, a miserabilidade. Falar sobre as consequências disso é interessante porque deixa as feridas tanto em quem
faz a avareza, quanto em quem recebe do outro essa ação, né? Quem é avaro tem aquele negócio chamado sede da água do mar. Ele está sempre juntando, mas nunca se satisfaz. Quem bebe água salgada nunca mata a sede. Então por isso que a gente fala sede da água do mar, nunca satisfaz a sede. Cuidado com esse negócio chamado avareza. Isso é um problema, é uma miragem, uma ilusão, o chamado aqui, pelo esse lado esotérico, de véu de Ísis, aquele que te engana o sentido da visão, né? Pessoas avarentas. Segundo a tradição católica, a avareza é um dos 7 pecados capitais. Este comportamento se caracteriza pela dificuldade e o medo de perder o que possui, como bens materiais e recursos. Por isso, uma pessoa avarenta tem dificuldade de abrir mão do que tem, mesmo que receba algo em troca. Tem cuidado excessivo com seus pertences e é uma pessoa egoísta. Uma vez eu fui visitar uma pessoa, né? Que essa pessoa já se foi para o outro lado. Era uma pessoa que veio de um outro país, aqui na época da Segunda Guerra Mundial. E essa pessoa me convidou para almoçar lá. Era um dia de domingo à tarde. Meio-dia, né? De tarde. E estava eu, a minha esposa e a minha filha. E aí nós chegamos lá, conversamos, nos apresentamos, pessoas que nós gostávamos muito, né? E gostávamos porque elas não deixavam de existir no geral. Só a parte física que se foi, mas ficou carisma. Essa pessoa ela tinha um trauma muito grande da guerra, porque ela assistiu lá no país dela, bombas caindo, matando gente. Teve um amigo dela que estava brincando com ela de uma brincadeira lá do país dela, de esconde-esconde, né? E eles eram adolescentes e o rapaz se escondeu em um local e ela se escondeu em outro, os outros amigos se esconderam em ponto diferente. E no local que aquele amigo se escondeu, o avião jogou uma bomba bem ali e abriu uma cratera. Esse amigo dela foi, infelizmente, destroçado. E ela viu, né, porque ela ficou coberta de terra, voou aquela nuvem cinza, ela contou pra gente. Aquela nuvem de terra, e ela caiu pelo impacto, né, e o barulho, o deslocamento de ar. Quando ela deu por si, ela toda encoberta de terra. Então ela levantou-se, limpou, bastante fragmentos em cima dela, e onde o amigo se escondeu estava um buraco no chão, uma cratera. Aí eles procurando acharam partes, né, infelizmente, do seu organismo por ali. E foi uma coisa dolorosa. E uma outra vez houve um ataque aéreo, as sirenes tocaram e ela contando que precisou correr, e correu uma distância muito grande. E no percurso ela viu o cemitério sendo explodidos, os corpos voando longe, e pessoas, transeuntes da rua, caídos, muitos deles sem vida já, por causa das bombas. E no caminho ela encontrou uma criança chorando, ela teve que pegar essa criança e levar para salvar, e a criança não queria andar. E às vezes ela arrastava a criança, às vezes ela punha no colo, mas ela conseguiu tirar essa criança, né, juntamente com outras pessoas que estavam junto com ela correndo, para uma área mais segura, onde a incidência das bombas eram menores. Bom, mas o assunto que eu quero falar é o seguinte: nós estávamos lá e, infelizmente, ela se tornou uma pessoa avarenta. Ela recebeu, aqui no Brasil, muito dinheiro dos pais dela lá do país dela, né? E ela começou a comprar coisas aqui, terrenos, casa, aí começou a melhorar a vida, aí ficou bem. Mas ela em si mora num lugar muito simples e, vamos dizer assim, ela tinha dinheiro, mas ela não usufruía com medo de perder. Aí ela foi preparar
a macarronada, e ela tinha hábito de colocar bastante margarina na macarronada dela. E aí, tirando com a colher e colocando aquele monte, nós estávamos conversando com ela na cozinha mesmo, nós éramos muito amigos, e aí caiu uma colherada de margarina no chão. Ela não pensou duas vezes. Agachou, pegou a margarina, deu uma tapinha, tirou os cabelos, a sujeira, bastante cachorro e gato, você imagina. E colocou na panela e mexeu como se nada tivesse acontecido. Na hora, nossos estômagos perderam a fome. E nós, com jeitinho, né, sem causar nenhum tipo de constrangimento, inventamos que tínhamos que retornar de imediato, que tínhamos um compromisso. E não almoçamos lá. Ela dizia assim: eu não perco nada, tudo que cai aqui eu guardo. E se cai, põe na panela mesmo. Esse é meu jeito, falou assim. Se vocês gostam, e ela era muito franca. E tinha um monte de potes de margarina assim, um pilhado em cima do outro, vazios já, que ela tinha usado. Aí, uma outra vez nós fomos lá e encontramos ela pegando água quente, que é pro macarrão, colocava em cada um desses vasinhos, chacoalhava, a margarina dissolvia e despejava na panela. Chacoalhava no outro, aí eu olhava bem se estava tudo, né, bem aproveitado, para depois descartar isso. Um negócio complexo. Então, isso, gente, não é necessário, né? Fala para mim. Medo de perder as coisas. A avareza ou sovinice é uma atitude ligada à dificuldade e ao medo de perder algo que possui, como bens materiais ou recursos. Assim, o avaro é aquele que evita a todo custo usar ou dar coisas por temer desperdício, perdas e prejuízos. A pessoa pensa que vai ficar aqui o tempo todo e que não vai voltar para o mundo espiritual, aí de repente a vida chama e essas pessoas têm um choque do outro lado terrível. As características da avareza são: ganância, apego ao dinheiro, medo de que lhe falte no futuro, medo de pessoas interesseiras, entre outras. Alguns avarentos por aí passam por privações na infância. Por isso, o medo de que tudo acabe. É o caso de quem passou por grandes crises financeiras ou guerras. Então, as pessoas avarentas, elas se apegam até a uma embalagem, ela acha que aquela embalagem vai ser útil de alguma forma, guarda coisas que não precisam, né? Alimentos vencidos. Essa senhora mesmo, quando eu falei para vocês aqui, uma vez teve uma informação de que ia faltar alimentos por causa da alta enorme dos preços, alguns anos atrás, e ela estocou muito alimento, inclusive ela gosta muito de queijo. E aí ela pegou esse queijo, estava vencido há muito tempo, e comia normalmente. Idolatria pelo material. A Bíblia declara que uma pessoa tem fé quando crê nas coisas que não se vê. Essa é a maior dificuldade dos homens. Muitos argumentam que não acreditam em Deus pelo fato de que não podem vê-lo. A verdade é que todas as pessoas preferem ter confiança em algo concreto e palpável. No momento em que o homem não crê em Deus, ele coloca sua confiança em outra coisa. É por esse motivo que certas pessoas confiam em coisas materiais como carros, casas e imagens. Mas para Deus isso não é uma fé genuína. A verdadeira fé é aquela que não depende de coisas materiais. Então, não é saudável você se apegar a nada. As pessoas se apegam às coisas, ao seu veículo, à sua casa, à sua família, e isso dá um problema muito grande na hora que você se desliga daqui, na hora que você termina
a sua etapa neste mundo. Então, gente, evita de se apegar às coisas, não é importante. Eu sei que isso não é fácil, falar é fácil, mas praticar não é. Vocês, eu, qualquer pessoa, devemos praticar o desapego, não é jogar tudo fora, é dar o valor que aquilo merece, nada mais do que isso. O limite da realidade. A pessoa avarenta não conclui ou recusa o término da vida. No seu mundo imaginário, pensa que vai ficar nessa dimensão usufruindo eternamente de suas conquistas, apegada ao material, como que jamais fosse se separar dele. A troca de posições é inevitável. Tudo muda no universo. As mudanças do universo são muito, extensas de tempo. É preciso tempos muito extensos para causar mudanças, mas ele está sempre em movimento. É que nós achamos que 10, 15, 20, 50 anos para nós é muito, mas o universo tem zilhões de anos, centilhões de anos, você imagina. Várias vidas você não conseguiria ver nada se movendo lá, que é muito extenso, né? Então, está tudo em movimento, não tem nada parado. Hoje uma coisa é do jeito que você vê, daqui a pouco ela é totalmente diferente, ela será totalmente diferente, porque está tudo em constante transformação. A polaridade. Quem tem bens materiais hoje poderá não ter amanhã e vice-versa. A vida proporciona a troca de posições para que o ser humano conheça e experimente inúmeras experiências nos seus mais variados graus. A polaridade é uma coisa interessante, porque ela vai ter sempre em dimensões para onde nós iremos, e vai ser muito difícil e muito distante atingirmos uma dimensão sem polaridade. Pode acontecer muito lá na frente, mas isso está ainda impensável. Com o tempo, as pessoas melhoram? Dificilmente. Na maioria das vezes, pioram. O ser humano tende a cristalizar ideias e sentimentos. Eles acham que aquele sentimento vai ser sempre igual. E as ideias também. Mas, como a vida é dinâmica, nossas ideias vão se alterando e o que a gente achava que era bom no passado, no presente passa a ser uma coisa ruim, desagradável e vice-versa. Então, saiba que tudo é mutável. O equilíbrio entre o material e o espiritual. Quando as pessoas vão aos extremos, elas se desequilibram. Já dizia Siddhartha Gautama, o Buda. O melhor caminho a seguir é o caminho do meio. Quem vai para os extremos, claro que se desequilibra, naturalmente. O extremo nunca foi bom. Quem está no extremo está no limite. Viver no limite é um abismo que te espera. Quando você chega ali, você tem que cair de alguma forma. Então, melhor tomar cuidado e usar o chamado caminho do meio. Agradeço a vocês por terem assistido esse vídeo. Nós vamos ficando por aqui. Dê um like se você achar que foi um assunto que te interessou. E se inscreva no nosso canal. Continue nos dando sua força maravilhosa para que a gente possa expandir e fazer vídeo cada vez mais interessante. Um abraço para você. Muita luz. Até mais.